Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês no dia de hoje, nessa tarde de segunda-feira, para moderar o primeiro painel do segundo Congresso de Direito Internacional Privado, organizado pelo professor Gustavo Mônaco, o qual agradeço imensamente o convite para estar na tarde de hoje discutindo com todos, debatendo os 5 trabalhos que serão apresentados. É uma grande satisfação poder acompanhar o crescimento desse congresso que foi idealizado no ano passado, não somente o congresso, né, mas também a Sociedade de Direito Nacional Privado, idealizada, pensada pelo professor Gustavo, que começa concretizando esses anseios de se buscar um local, né, um foro mais institucionalizado de debate, de crescimento do direito internacional privado aqui no Brasil, que carece tanto de realmente de espaço para poder mostrar, né, a sua cara, o seu potencial, diante de tantos outros ramos do direito que possuem já uma consolidação muito mais forte de estudo no nosso país. E poder estar aqui cooperando com esse trabalho, apresentando essas pesquisas desses jovens investigadores, é uma grande satisfação. Espero que possamos passar uma tarde muito proveitosa desde aqui Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde tenho o prazer de lecionar essa disciplina. E chamo para a primeira mesa o Kim, módulo DIS, que vai tratar conosco aqui pelos próximos minutos sobre as reflexões sobre o ensino do direito internacional privado nas universidades brasileiras e o locus teórico da disciplina. Por favor, Kim, tens a palavra. Boa tarde, obrigado, professora Aline, obrigado, organização desse congresso. Muito bem, acho que direto ao que interessa aqui, né? Estamos ávidos nesse primeiro dia pelos debates. Muito bem. O meu artigo, ele veio de uma ideia, conversando com outros colegas, professores, sobre como melhorar um plano de ensino, como a gente poderia, enfim, avançar no conteúdo pensando em graduação. Isso, na verdade, aconteceu no final do ano passado. Eu falei, nossa, eu acho que talvez valha a pena escrever sobre isso, entender o porquê as coisas são como são e talvez o que poderia melhorar. Então, o artigo veio dessa ideia. E a proposta, especificamente, é comparar a ementa, plano de ensino, né? Às vezes você usa um nome ou usa um outro, você encontra pelos sites das universidades. Comparar planos de ensino dos 10 cursos que são tidos como 10 dos melhores cursos de direito do Brasil, não os únicos, mas 10 dos melhores, eu vou explicar de onde veio o meu critério para tanto, tá? Compará-los, analisá-los à luz das diretrizes curriculares do curso de direito e, enfim, responder à pergunta: será que a base teórica, assim, quando eu digo base, é base mesmo, né? A posição mais, assim, epistemológica do direito internacional privado está refletida nesses planos de ensino, né? Então, essa era a ideia, tá? E como eu pude escolher 10 ementas para começar? Poderiam ser 11, 12, 15, 20, né? Mas para a gente ter um espaço mostral que fosse razoável para um artigo. Por conta dos anos de pandemia, alguns rankings universitários não foram feitos. Embora seja um ranking privado, um daqueles que tem maior repercussão entre os graduandos e futuros graduandos é o ranking universitário Folha. E o ranking universitário Folha teve sua última publicação em 2019. Por conta da pandemia, não foram feitas publicações de 2020 e 2021. E eles concluíram da seguinte forma, né? Sem nenhuma particular ordem, os cursos seriam Universidade de São Paulo, indistintamente entre São Paulo e Ribeirão Preto, Universidade Federal de Minas Gerais, FGV São Paulo, Universidade de Brasília,
o FRJ, o FPR, o FPE, o RFGS, PUC São Paulo e Estadual do Rio de Janeiro. Nós temos, portanto, 2 universidades privadas e 8 universidades públicas. Então, começou analisando esses 10/11 planos de ensino, 11 porque o USP tem São Paulo e Ribeirão Preto. E começando pela análise dos planos de ensino, alguns pontos assim, saltam aos olhos. Primeiro, o posicionamento dessas disciplinas nos momentos dos cursos. Apenas na FGV, Direito Internacional Privado, não tem uma disciplina obrigatória em sentido clássico. Aliás, nem sequer optativa. Olhando a grade curricular e destacando dela o plano de ensino. Então, uma não tem. E das demais, só não é uma disciplina obrigatória. Ou Direito Internacional Privado, ou Direito Internacional Privado 1, em Brasília. Então, em 9 dos 11 de novo, porque na USP existem 2, em 9 dos 11, Direito Internacional Privado é obrigatório. E desses 9 que tem obrigatório, em 7 deles, a disciplina vem em um semestre tardio, da metade do curso, ou seja, 6º semestre para frente. Em 2 casos, no Paraná, no Estadual do Rio de Janeiro, ele vem antes. E aí a gente pode refletir, como eu refleti, vendo as grades, existe uma certa flexibilidade. Direito Internacional Privado, assim, pelos alunos, ele é tido como complexo, pelos docentes também, o pessoal que tem mestrado e doutorado, né, não tem aquele público alto, ele não parece ser tão atraente como muitas vezes disciplinas mais do dia a dia, de regras de conduta, como civil, penal. Então, por que dessa flutuação? E a resposta, para mim, é encontrada nas diretrizes curriculares do curso de Direito. Eu não utilizei a nomenclatura atual no meu artigo, porque alguns dos planos de ensino foram elaborados no passado e simplesmente repetidos, né, em grande escala, de anos pretéritos para agora. Então, eu mantive a nomenclatura, que por vezes se encontra, das diretrizes de 2004, que fazia uma separação de eixos. Então, haveria 3 eixos. E o direito internacional, não o direito internacional privado, e isso tem que ficar claro, o direito internacional como um todo, né, considerando como se direito internacional público, direito do comércio internacional, direito internacional privado, direito internacional da propriedade intelectual, todos fossem reconduzíveis a um gênero, ou um subgênero, todas as espécies fossem reconduzidas a um subgênero que chama direito internacional. Porque o direito internacional, ele comporia o chamado eixo de formação profissional. E o que é um eixo de formação profissional? Essencialmente, é um conjunto de conteúdos que as diretrizes chamam de mínimos, que devem compor o plano curricular e estimular o aluno a aprender sempre mais, a buscar mais, e desenvolver nesse estudante capacidades de entender e aplicar o direito, e aí, entre aspas, eu estou citando, com rigorosidade metódica. Qual a ligação entre os dois? Porque eu tenho cursos tidos com excelentes, sem direito internacional privado na grade, ou até sem ser uma disciplina obrigatória. Leia-se. Sem que o direito internacional privado deva ser encarado pelo estudante para poder se tornar bacharel em direito. Porque as diretrizes, elas não fixam quais matérias são obrigatórias, quais matérias não são obrigatórias. Ela nomeia alguns ramos que devem estar presentes no plano curricular. Então, sobre a ideia de que direito internacional privado, direito internacional público, direito comércio internacional, são todas espécies do mesmo gênero de direito internacional, e que alguma coisa de direito internacional tem que ser obrigatória, existe uma grande
flexibilidade na tomada de decisão de determinado plano curricular de determinada universidade ou faculdade de direito. Ele pode colocar público como direito nacional público como obrigatório, não colocar direito nacional privado como obrigatório, ou vice-versa. Isso me chama uma atenção. Quando a gente abre o manual de direito internacional privado, logo no começo a gente vê, qualquer um que seja, grandes discussões sobre a nomenclatura. O direito nacional privado é realmente internacional, apesar de ter grandes fontes internas? Ele é realmente privado? É direito privado internacional ou direito nacional privado? Direito dos conflitos seria um nome melhor? Por quê? Isso reflete, naturalmente, o objeto de estudo. Como as relações intersubjetivas do direito civil, ou as principais ofensas aos bens jurídicos mais caros do direito penal. E aí foi que eu notei, né, que eu imagino que é uma atividade zetética, a partir dessa coleta de dados e comparação de emendas, que com um pouco mais de detalhe pode ser visto no artigo, né, essa comparação pode ser vista no artigo, eu especulo sobre ser, justamente pela noção arraigada de que direito internacional privado é pura e simplesmente um braço qualquer de direito internacional, isso poderia valer para qualquer um, tá? Se a gente tem que seguir regulação, pensar em direito administrativo, o seu curso, para poder estar de acordo com a regulação, ele tem que ter alguma matéria cujo nome seja direito internacional. Qualquer adjetivo que venha depois, tudo bem. Como obrigatória? Simples. É porque tem uma grande... né, eu realmente acho que isso é uma coisa arraizada, de que direito internacional privado é simplesmente um dos braços do direito internacional. E é algo com que eu não consigo, pura e simplesmente, concordar. Mas antes de dar outro passo na investigação, eu decidi olhar as emendas. Sabe, o que dizem essas emendas? Como elas refletem o direito internacional privado em sua base? Porque nós estamos acostumados, né, que é costume mesmo, tá? Uma prática reiterada que cria expectativas, né? Nós estamos acostumados a, seja como alunos, como pesquisadores ou como docentes, começar do começo. E quando a gente olha para essas emendas e os primeiros pontos dessas emendas, o que a gente vê? A gente vê discussões sobre o objeto da disciplina, sobre o domínio do direito internacional privado. Nós vemos algumas discussões sobre nomenclatura, mas muitas vezes não aparece a questão: direito internacional privado está onde? Está onde? Como assim onde? Onde ele está no direito? É muito fácil a gente se apegar ao nome. E o nome vai falar direito internacional. Então, está no nome de direito internacional. Ah, mas as fontes são internas. Muitas vezes. Né? Na ausência de uma fonte internacional, ou no caso da União Europeia, supranacional, as fontes internas são aplicadas. Ah, mas daqui para resolver os conflitos de leis. Tá. Então a gente tem uma discussão sobre eficácia normativa, ou sobre competência material para um determinado problema ou questão jurídica. O que, a meu ver, falta, né, não que não aconteça em sala de aula, mas falta o plano de ensino refletir isso, é que o direito internacional privado é um nome para direito dos conflitos no espaço. Conflitos, concursos, a gente pode ter outras discussões de nomenclatura aqui. E que, na verdade, toca um dos... Vou usar a palavra eixo de novo, mas não é tanto culpa minha. Teve que falar dos eixos nas diretrizes de 2004. Que é: nada acontece fora do tempo e fora do espaço. Não só no direito. Nada acontece fora de tempo e espaço. Tudo tem um momento e um lugar. Seja ideais ou reais. Eu estou agora em São Paulo,
transmitindo a minha apresentação desse artigo a vocês. E vocês estão onde estão agora, acompanhando a discussão. Tudo acontece no tempo e no espaço. E, em geral, onde vemos problemas de direitos dos conflitos no tempo? Numa lei específica para isso. Alguns veem teoria geral do direito, às vezes numa introdução ao direito civil, muitas vezes. Tem, claro, peculiaridades em cada ramo, que vão ser estudados nas suas diversas disciplinas. Ou seja, discutir problemas de tempo é no começo de cada curso. Mas fazer as discussões sobre problemas de espaço, não. Os programas como pressuposto muitas vezes, assim, ao ler, em sala de aula, docente tem autonomia de cátedra, liberdade de cátedra, são outros 500, mas você olha para o programa e fala, não está situando o conflito de leis no espaço. Muitas vezes parte do dado. Por vezes, tem que resolver um problema em determinado território, que pode ter contato com mais de um estado. Mas não tem uma discussão, muitas vezes, sobre por que 2 ordenamentos podem ser aplicados à mesma situação. Porque tem um ponto de contato. Ou seja, onde eu quero chegar é que direito internacional privado é teoria do direito. Nós sabemos que a teoria do direito se manifesta em cada Estado nacional de uma certa forma. Alguns podem discordar de retroatividade das leis, outros se fecharem um pouco mais na aplicação do direito estrangeiro, identidade de fórum e uso, e por aí vai. Mas ainda é uma decisão de teoria do direito, de organizar a sua experiência jurídica. Se formos colocar que o Estado soberano tem controle, por meio da positivação, a partir do órgão estatal que coloca as normas no ordenamento. A discussão sobre o que se aplica quando, o que se aplica a quem, é uma discussão de teoria do direito. Ela é concretizada por meio do direito internacional privado, que tem, por imperativo, contato com mais de um ordenamento. E, nesse sentido, ele sempre vai ser internacional, porque tem um contato, um elemento de contato. Eu chamo elemento de estrangeidade, o elemento de estrangeiro, que impregna o quê? A experiência humana. Nós sempre fomos voltados a ignorar fronteiras. Ou isso é coisa recente? Não, passado poderemos resolver de outras formas. Ius gentium em Roma, e escolas estatutárias. Mas muito bem. Tem-se este ponto. E, por vezes, essa discussão falta. Mas por que também os planos de ensino não refletem mais essa ideia? Por que isso não acontece? Isso não acontece porque muitos dos programas no século XXI foram feitos conforme as diretrizes de 2004. E nas diretrizes de 2004 existia outro eixo. E neste outro eixo, certo, é que se encontrava a teoria do direito, que era chamado eixo de formação fundamental. Aquelas matérias mais abstratas, propedêuticas, com menor base legislativa, nessa ideia de não serem embasadas dogmaticamente por um instrumento legislativo positivo necessariamente. A gente pode tomar como exemplo a teoria do direito e resolução de antinomias aparentes ou reais, que não necessariamente está na lei de introdução, mas que Tércio Sampaio Ferraz Júnior vai chamar de regra de calibração, justamente um instrumento da dinâmica jurídica para que as normas possam interagir entre si, e quem for aplicar, quem for interpretar o ordenamento, seja capaz de identificar qual é a norma aplicável a determinado caso, resolvendo essa aparente ou real antinomia. Porque esse é um exercício de dogmática analítica. Identificar a norma aplicável a determinado caso. Claro, quando eu digo caso, é o problema que você tem a resolver. Pode ser determinar qual é a lei aplicável. Pode ser entender se teve decadência em vício redibitório. Alguma coisa assim. Tá? Mas você tem que ser capaz de identificar a norma.
Não, esse se diz dá por regra de calibração. Então, a teoria do direito, até então, estava nesse eixo de formação fundamental. E aí não há dúvida de que a matéria terá de ser obrigatória. Porque é um eixo de formação fundamental. Na resolução atual, a teoria do direito, né, está no eixo de direito internacional hoje, como se fosse simplesmente uma questão de formação técnico-jurídica. Hoje o termo é formação técnico-jurídica, não é formação profissional, uma formação específica em conteúdos que seriam de direito. Para mim, a elaboração, depois que teve a evolução da lei de diretrizes e bases, novas diretrizes do curso de direito, reformulação de muitos cursos, e essas escolhas do direito internacional privado, de que ele é, muitas vezes, opcional, e quando obrigatório, ele vai se dedicar como? Ele vai partir da ideia de que ele é internacional por excelência. Eu não estou falando que ele não é um braço, ramo do gênero direito internacional. O que eu quero dizer é que ele se manifesta por uma decisão de teoria do direito. Assim como a gente discute lei no tempo, a gente discute lei no espaço. E as discussões sobre lei do espaço podem gerar conflitos, tal qual discussões de lei no tempo. É que muitas discussões de lei no tempo são resolvidas pelo princípio de retroatividade das leis. Muitas, não todas. A gente tem situações de direito do trabalho, situações constitucionais, né, situações de não recepção, a gente tem discussões de direito penal, né, lei mais favorável, etc. Mas, em geral, em retroatividade das leis, resolve. Ou seja, o direito internacional privado, pelo menos no que toca conflitos de leis no espaço, ele tem outros objetos, mas que toca este objeto, ele está justamente discutindo uma subdivisão do direito dos conflitos, que é uma forma de calibrar a dinâmica jurídica. Ou seja, é teoria do direito. E tem uma certa reflexão que pode ser feita ao ponto de, ok, se tomarmos como ponto de partida de que, como fala Batista Machado, como colocam outros autores, que direito internacional privado, ao menos em relação ao objeto, conflitos de leis no espaço, é, na verdade, uma espécie do gênero direito dos conflitos, o qual, por sua vez, compõe teoria do direito, organização do ordenamento, né? É uma questão do ordenamento. E tem que ser. Eu poderia simplesmente me fechar ao direito internacional privado e falar: eu sempre vou aplicar a lei interna, por mais injusto que isso seja as expectativas dos sujeitos. Por mais discutível que isso seja do ponto de vista humanitário, um Estado poderia tomar uma decisão dessa. Claro, vai ter repercussões, mas ele poderia, com relação ao ordenamento dele. Eu posso aplicar direito estrangeiro por mera, enfim, cortesia. Também é possível. Mas a discussão que se fica é: será que, os planos de ensino deveriam refletir um pouco mais acerca deste objeto sob o ponto de vista de teoria do direito? Não deveria haver algum tipo de passagem do bastão das matérias de ED, de teoria do direito, para o direito internacional privado? Dali eu obtive, né, duas reflexões. Que, será que os planos de ensino não deveriam começar, né, até antes mesmo de gênese, nascedouro da disciplina, das discussões sobre como conflitos no espaço são um problema de teoria do direito, visto que, em geral, isso não é discutido em teoria geral do direito ou em ED. E 2, se o locus da disciplina é, pelo menos no seu objeto principal, ligado à teoria do direito, se não deveria, portanto, ser necessariamente, ao menos no que toca esse objeto, uma disciplina obrigatória. Então, são duas reflexões extraídas a partir da comparação de ementas, análise à luz das diretrizes e discussões sobre a base efetiva do direito internacional privado. Eu quero, então, agradecer
a organização do Congresso, a professora Aline e a todos que estão aqui acompanhando. Muito obrigado. Obrigado, Kim. Obrigado pela exposição. Ao final, nós vamos abrir para os comentários, para os debates, para não tomar tempo entre as falas, né, dos participantes, que são 5. Então, chamo imediatamente a Mariana Vitória Garcia da Rocha Vilela, que vai nos falar, então, sobre as considerações sobre a cultura e limites para a aplicação do direito estrangeiro no foro. Por favor, Mariana, tens a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço ao professor Gustavo e aos organizadores pela oportunidade, por mais um congresso. Agradeço também à professora Aline pela mediação e pela apresentação. Bom, o artigo apresentado trata sobre considerações sobre cultura e limites para a aplicação do direito estrangeiro no foro. A forma como os valores e cultura de determinada sociedade impactam na percepção e na aplicação da lei estrangeira, especialmente quando no momento em que é determinado para que o juiz do foro aplique a lei de outro estado, foi o fio condutor deste trabalho. A ideia desse artigo ele era conectar, linkar alguns conceitos, tais quais cultura, tolerância, valores sociais e sociedade, com a aplicação da lei estrangeira. Então, alguns conceitos foram retomados para que essa correlação com o princípio da ordem pública, que é a principal causa de afastamento do direito estrangeiro, fosse concluída. Então, no primeiro momento, abordei a noção de cultura e os conceitos produzidos pelo encontro de diferentes culturas, relacionando a produção cultural de um povo com seus valores e vendo como esses valores, como a sua produção cultural é espelhada na Constituição, como a Constituição de determinada sociedade reflete os seus valores, reflete a sua cultura. Abordou-se também no trabalho a noção de ordem pública também internacional, como uma forma e como a forma que a cultura impactaria na definição do instituto entendido por ordem pública. Bom, ordem pública como um meio de exceção para aplicação da lei estrangeira seria uma forma de aplicar a legislação nacional diante de uma norma estrangeira que atentaria aos fundamentos do Estado em questão. Também a gente procurou demonstrar que a ordem pública agiria no sentido de proteção, de proteger o bem comum para que os preceitos de determinado Estado ou de um grupo de Estados não prevalecessem diante dos demais, a fim de que fossem respeitados ali os valores do local onde a lei será aplicada, consoante a sua cultura. Para que isso fosse possível, 2 distinções foram necessárias serem feitas. A primeira é da apropriação cultural divergindo da aculturação. Essa diferenciação ela foi extraída principalmente dos ensinamentos do Dr. Rodney Williams, que será o último palestrante do Congresso, e ele nos ensina, em seu livro, que a apropriação cultural ocorre quando uma pessoa pertencente a um determinado grupo social adota hábitos, vestuários, objetos ou comportamentos específicos de outra cultura. Então, essa absorção de hábitos de determinada cultura seria uma apropriação cultural. Já a aculturação consistiria numa fusão de elementos culturais distintos, uma conversa fluida entre culturas diferentes e os seus eventuais hábitos diversos, né? Então, nesse sentido, perguntou-se para que tivesse uma coluna o trabalho, né? Seria a aplicação da lei estrangeira no local do foro uma forma de apropriação cultural ou aculturação? O professor Rodney Williams, ele ensina que a apropriação cultural ela seria um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados as suas produções, costumes, tradições e demais elementos. Então, essa relação entre a aplicação da lei estrangeira com as formas de absorção de cultura seria refletida quando o juiz, no momento de aplicar a lei estrangeira, caso assim fosse determinado pela lei do foro, deveria respeitar e aplicar a lei estrangeira como se ele fosse o juiz daquele local.
O que eu gostaria de dizer com isso é o seguinte: quando o juiz, ao ser designado para aplicar a lei estrangeira no seu local, no local do foro, ele deveria se posicionar como se ele fosse um juiz daquele estado de onde a lei está vindo indicada. Além dele considerar o juiz, além dele ter que considerar o valor, o teor, a vigência e o sentido da lei estrangeira, ele também deve levar em conta o contexto histórico sobre o qual tal lei foi promulgada, para que se dê a melhor interpretação ao seu objetivo. Então, o juiz do foro, no momento da aplicação da lei estrangeira, há de se observar não só a letra fria da lei estrangeira, mas também todo o seu contexto cultural. Dito isso, no momento da aplicação da lei estrangeira, o juiz estaria muito mais próximo de um intercâmbio cultural do que propriamente de uma apropriação cultural, vez que ele não age no sentido de impor a lei do foro como dominante ou superior. Pelo menos assim seria num plano desejável, esperado. Nesse mesmo sentido, seria aguardado que o juiz assim o fizesse com tolerância e respeito à cultura estrangeira expressa pela legislação aplicada, incorporando a reciprocidade, que é um elemento fundamental para a caracterização da troca que consiste no intercâmbio cultural. Troca essa inexistente na apropriação cultural. Ou seja, para que o juiz escape da apropriação cultural, é necessário que haja a reciprocidade, que seria uma troca de legislação, ou seja, absorção da lei estrangeira no foro com reciprocidade, esperando que esse elemento fundamental para a caracterização resultasse num intercâmbio cultural e não numa apropriação. Nesse mesmo sentido, é de se notar de que não existe nenhum Estado, nenhuma sociedade, de toda forma, isolada ou flutuando no espaço. Os Estados eles se encontram compreendidos dentro de uma sociedade que é internacional por natureza. E se para existir Estado deve existir uma Constituição que estrutura sua forma e que protege os direitos fundamentais dos seus cidadãos, é também lógico que essa Constituição dependa daquela sociedade para existir, já que ela é resultado, fruto da sua sociedade. E ela também é um espelho cultural da sociedade que a promove. Então, essa relação da Constituição com o Estado é também fruto da cultura do seu povo. Nesse mesmo caminho, a gente faz uma diferença entre cultura, não uma diferença, mas uma conversa entre cultura e ordem pública. Quando a lei estrangeira tiver que ser aplicada, e se essa disposição da lei estrangeira for diferente do que diz a lei do foro, o juiz, em regra, deve agir diante dessa diferença com a maior tolerância possível, com a maior abertura possível para essa diferença. O limite da tolerância seria guiado pelo princípio da ordem pública, que se caracterizaria pelo que é intolerável, abjeto. Então, o respeito à diversidade, o exercício da tolerância seriam limitados pela aplicação do princípio da ordem pública. O professor Dollinger nos ensina que no direito interno, a ordem pública funcionaria como um princípio limitador da vontade das partes, cuja liberdade não é admitida em determinados aspectos da vida privada. Então, conceituar a ordem pública nos parece uma tarefa realmente difícil, porque ela possui, segundo Gugel, duas características que são fundamentais: a relatividade ou instabilidade e a contemporaneidade. Relatividade seria essa que determina que a noção de ordem pública não é a mesma em todos os estados. Ela é instável. Por isso, ela não é única. Ela varia de acordo com os fenômenos sociais de cada lugar, de cada sociedade. E ela também é contemporânea, visto que, devido à sua instabilidade, o aplicador da lei necessita atentar para as novas vigentes naquele tempo, quando invoca uma exceção de ordem pública. O aplicador da lei ele não pode invocar os valores de 2 séculos atrás daquela sociedade para invocar a ordem pública. Então, a contemporaneidade também é um fator de determinação dos limites da ordem pública, embora difícil seja essa de ser delimitada. No direito internacional privado, a vocação da ordem pública
impede a aplicação da lei estrangeira, o reconhecimento de atos realizados no exterior e a execução de sentenças proferidas por tribunais de outros países, constituindo-se no mais importante dos princípios da disciplina. Curioso, isso se torna porque, sendo a uniformização um dos valores principais do direito internacional privado, ao mesmo tempo, é também contraditório que um dos seus principais princípios seja a ordem pública, porque ela impede essa uniformização, ela impede essa uniformidade tão esperada pelo direito internacional privado. Então, o afastamento da ordem jurídica, determinada pela regra de conflito, deve ser excepcional. A ordem pública ela só deve ser alegada em última instância, em última hipótese. Esse seria o plano ideal. Mas o que acontece de fato é que os julgadores, via de regra, utilizam a ordem pública como principal argumento para afastar a aplicação da lei estrangeira, quando assim é determinado pelas regras de conflito. O professor Nóbrega defende que é urgente que o aplicador da lei estrangeira se conscientize que o princípio da ordem pública deve ser aplicado com muita parcimônia, somente quando absolutamente necessário para manter o equilíbrio da convivência. Ou seja, a ordem pública ela só deveria ser invocada pelo juiz quando ela de fato ferisse os valores daquela sociedade. A peso de poder ser considerada ali naquela decisão uma decisão nacionalista, uma decisão lex-forista, e também, como resultado disso, uma expressão de intolerância, uma expressão de fechamento ao estrangeiro, que é diferente por natureza. Aqui no Brasil, o artigo 17 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prescreve que as declarações de vontades, leis, atos e sentenças de outro país não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a ordem pública, numa clara opção do legislador em proteger os valores da sociedade brasileira, assim como ocorre nos demais países, né? Esses valores são resultado dos costumes, dos hábitos, da sua cultura como um todo. Esse conjunto de valores que a ordem pública protege está diretamente vinculado aos conceitos de moral, de religião, de economia, de tradições e de rituais de um grupo específico, mesmo que dentro desse grande grupo haja diferenças nesses mesmos conceitos, como é no Brasil. A diferenciação entre ordem pública interna e ordem pública internacional, ela nos é apresentada pelo professor Afonso Patrão, que apenas quando a lei estrangeira for intolerável face aos princípios do foro, é que ela deverá ser afastada. Então, mais uma vez, o ensinamento de que a prescrição de que a ordem pública só deve ser invocada quando a lei estrangeira for de fato intolerável, quando ela ferir diretamente os preceitos do foro. Daí, então, a lei estrangeira deverá ser afastada. Contudo, essa tendência de que os estados façam uso indiscriminado do princípio da ordem pública, fruto de uma visão essencialmente nacionalista, há essa aplicação frequente do princípio da ordem pública para que se afaste a lei estrangeira e que se aplique a lei do foro. Por isso é necessário criar, talvez reforçar a todo tempo a exceção, o caráter de exceção que o princípio de ordem pública tem. Nesse mesmo sentido, infere-se que o princípio que a exceção da ordem pública seria o desencadeamento dos efeitos jurídicos da norma de aplicação imediata que atentam contra os princípios e valores considerados fundamentais para a ordem jurídica do foro em análise. Então, o princípio da exceção da ordem pública internacional, ela impediria o desencadeamento dos efeitos jurídicos que provém da norma de aplicação imediata, seja essa norma a norma do foro ou a norma, uma lei estrangeira. A professora Cláudia Perrone,
na abertura do congresso do ano passado, há um ano atrás, ela citou o pensamento de Eric Jaime para o futuro do direito internacional privado, e ela citou o seguinte: o direito internacional privado está destinado a se tornar uma das matérias mais importantes para a proteção da pessoa humana. Este objetivo sendo a razão do direito internacional privado, do direito privado, perdão, já que a solução de conflitos de lei pressupõe um diálogo intercultural que respeite a diversidade dos indivíduos. Então, no primeiro momento, pode parecer contraditório que a ordem pública se revele como um princípio cardinal do direito internacional privado, quando um dos pilares da disciplina é a tolerância e o princípio da ordem pública resulte justamente no afastamento da legislação estrangeira, porque a considera intolerável. Então, são duas forças que se mantêm num estado de antagonismo. De um lado, as regras de conexão, que indicam a aplicação da lei estrangeira pelo juiz do foro, e de outro lado, ou acima ainda, o princípio da ordem pública, que neutraliza a regra de conexão do direito internacional privado. A ordem pública internacional funcionaria, então, como contrapeso, como uma válvula de segurança que serviria para conter a absorção do estranho, do externo, porque feriria aquilo que no foro é fundamental, que são os seus valores, a sua cultura. A ordem pública internacional deve ser vista como um anteparo armado pelo direito internacional privado contra suas próprias regras, porque mesmo para o direito internacional privado, tolerar o intolerável não seria cabível. Por fim, conclui-se, portanto, que quando ocorre a intolerância ao alienígena, quando a cultura jurídica, mas não somente a cultura jurídica, a cultura como um todo, estrangeira, se revela intolerável, o resultado é a avocação aos fatores de afastamento da aplicação da lei estrangeira, quais sejam o princípio da ordem pública e a alegação de lei de aplicação imediata. A aplicação de lei estrangeira seria deixada de lado para a manutenção da harmonia jurídica interna, em respeito aos valores e cultura do local do foro. Então, a noção de ordem pública consolida esse instituto como essencial à proteção jurídica no âmbito do direito internacional. Seria a ordem pública um dispositivo de segurança que tem um Estado que necessita afastar a aplicação da lei estrangeira em seu território, quando essa lei for ferir a ordem social, cultural, legal, sendo, pois, um mecanismo de exceção que visaria garantir a proteção das normas e culturas nacionais. Mais uma vez, agradeço a todos, me disponibilizando para perguntas. Muito obrigada, professora Aline. Passo a palavra. Obrigada. Ok. Obrigado, Mariana, pela exposição de um tema tão, enfim, tão tradicional do direito internacional, mas não por isso menos cheio de reflexões e interesses. E passo a palavra... e antes de passar a palavra para a Estela, eu deixo em aberto as perguntas para serem enviadas por chat também já, agora, ao longo das exposições. Quem quiser fazer algum comentário, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode encaminhar pelo chat, que depois a gente recebe aqui, e ao final das apresentações a gente coloca para os expositores, ok? Passo então agora a palavra para a Estela Cristina Vieira de Siqueira, que vai falar sobre a aporia de hospitalidade em Jacques Derrida e a condicionalidade da aplicação de normas do direito estrangeiro no direito pátrio, uma análise sobre ordem pública e margem nacional de apreciação. Estela, tens a palavra. Eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar principalmente a professora Aline, cumprimentar também a organização do congresso, que está incrível. Bom, meu trabalho, então, ele é sobre a aporia de hospitalidade. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido na disciplina Cultura, Constituição e Direito Internacional Privado, que foi lecionada no ano passado pelos professores Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e Cláudia Perrone Moisés, que é a minha orientadora. Como eu trabalho com migração, a abordagem da hospitalidade é uma temática pela qual eu tenho uma certa paixão, mas trazer isso para o direito internacional privado
é sempre um desafio muito grande. Eu sou do direito internacional público, então é uma área com a qual eu tenho uma certa dificuldade, então eu peço desculpa se eu falar algo um pouquinho fora do tom. Então, por uma questão de ordem de raciocínio, eu quero trazer um pouco da hospitalidade primeiro. O professor Gustavo aborda a questão da hospitalidade no artigo Cultura e Direito Internacional Privado, o lugar da hospitalidade, da tolerância e do pluralismo, sobre o que é de fato hospitalidade. E para isso eu também trago Jacques Derrida, cujo sentimento próprio de estrangeirice, ele se sentia sempre um estranho no ninho, ele era um argelino de origem francófona, ele vivia na França, e como esse sentimento de estrangeirice dele ajudou a construir ou desconstruir, dentro da metodologia própria do Derrida, a ideia de hospitalidade. E eu acho que casa bem com o direito internacional privado. Então, Derrida parte de Kant, da paz perpétua, e aborda o tratamento acolhedor e avesso à violência não como um ato de filantropia ou uma boa vontade do Estado acolhedor, mas como um direito que o estrangeiro tem de ser acolhido, simplesmente por ser um humano e de não ser recebido com hostilidades, desde que esse encontro ele seja pacífico, e remetendo também um pouco ao Ius Communicationes de Francisco de Vitória, o direito natural que as comunidades humanas têm de se relacionar entre si, a menos que surgisse um motivo para deixar de ser amigável esse encontro, que a gente sabe que foi o que ajudou a justificar a invasão das Américas. E Derrida traz uma frase incrível da hospitalidade, a obra dele, que é a seguinte: mesmo se nós já compartilhássemos tudo que se compartilha com uma língua, o estrangeiro continuaria sendo um estrangeiro e dir-se-ia, a propósito dele, em asilo, em hospitalidade? E aqui essa ideia de compartilhássemos tudo, em sentido amplo, tudo aquilo que nos torna pertencentes a uma determinada comunidade com a qual nós compartilhamos até mesmo o mesmo idioma. E até a forma de raciocínio, ela se modifica de um idioma para o outro, de uma língua para outra. Tem aquele estudo que diz que pessoas que falam mais de um idioma têm mais de uma personalidade, na mesma proporção desses idiomas. Então, quem fala 2 idiomas teria 2 personalidades, em cada um desses idiomas. Quem fala 3 teria 3, e assim por diante. E então, Derrida foca nessa questão da comunicação, que para a gente no direito é muito importante, mas ele começa a delinear a teoria dele, na qual ele faz a distinção entre 2 tipos de hospitalidade. Então, a ideia de hospitalidade plena e de hospitalidade condicional. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: será que é possível agir com hospitalidade com o estrangeiro antes mesmo que ele possa se apresentar, dentro da ideia de hospitalidade plena, antes mesmo que eu saiba o seu nome, antes mesmo que ele possa se comunicar? E aqui uma metáfora para a questão de identidade. Derrida também trabalha em cima da figura de Édipo, de Sófocles. Édipo comete um parricídio, mata o pai, casa com a mãe sem saber que é mãe, Jocasta, porque ele acaba se apaixonando, daí o nome do complexo de Édipo. E Édipo passa a vaguear pela Grécia, depois que isso vem à tona ali na história, até chegar em Colono. Em Colono, ele morre, por onde quer que ele vá ali na Grécia, ele sempre vai ser um estrangeiro, ele nunca pertence a lugar nenhum. E ele é sempre o portador da tragédia, como o parricida, porque é assim que ele se apresenta. Ele é o parricida nas leis de Tebas. Então, ele fica marcado por isso. E aí, Derrida teoriza a hospitalidade plena como sendo uma aporia, trazendo, então, essa ideia de que Édipo ele só era acolhido quando não se sabia quem ele era. E essa aporia, que é uma espécie de paradoxo, o Derrida ele traz que a hospitalidade plena seria o ideal, mas que no mundo real ela não é possível, porque nós só acolhemos um estrangeiro em hospitalidade porque existem leis que transformam o estrangeiro, como o fato de que as constituições definem muito claramente quem é o nacional e quem não é esse nacional, e quem não se inclui, não é estrangeiro. E sem leis, sem um controle de fronteira, sem as constituições, esse estrangeiro, ao menos na teoria, ele não existe. Não haveria razão da expressão estrangeiro se não houvesse esse tipo de distinção. Então, o acesso a todos os territórios, se não houvesse nada disso, seria livre. Então, não haveria que se falar em hospitalidade, porque o trânsito não haveria qualquer tipo de impedimento. Então, a hospitalidade plena, até mesmo por uma questão da expressão, ela não seria possível. A condicionalidade das normas
é condício sine qua non da existência da própria hospitalidade. Então, se não se define quem é nacional e quem é estrangeiro, os dois deixam de existir na teoria. Até porque o próprio Estado, enquanto instituição, ele vai surgir a diferenciação, né, dessa dicotomia entre o que é um Estado unificado, com soberano absoluto, e o que não é Estado. Enquanto tinha-se feudinhos pequenininhos desprotegidos para as invasões bárbaras, e depois eles passam a se unificar em um Estado, então o que está de fora passa a ser estrangeiro, o que está de dentro passa a ser a parte daquele Estado unificado. Além do que também, dentro de um ideal de justiça, se é que se pode dizer assim, é bom que exista uma norma que defina quem é quem, qual que é o estatuto pessoal de cada um, para que ela sirva de parâmetro para as decisões judiciais ou administrativas, porque a condicionalidade, de certa forma, ela é o que garante essa segurança jurídica, né, para que as pessoas até elas possam se utilizar disso. Isso dito, e agora indo para o método conflitual do direito internacional privado, quando existe um conflito de normas, não cabe ao direito privado fornecer a norma material, mas indicar a norma material aplicável ao caso concreto. E aí tem uma figura que o professor Gustavo ele utiliza em um dos artigos que eu utilizo na bibliografia, que a exceção da ordem pública internacional, e citando a professora Helene Godin-Talion, que é o Raskolnikov de Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um psicopata, né, e na certeza da inexistência de Deus a quem responder, ele fazia tudo o que ele queria. E aí a professora Godin-Talion, ela aborda, então, que nenhuma cultura, nem mesmo a mais aberta, poderia aceitar que tudo fosse permitido. E isso se reflete na nossa legislação, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 79, que se transformou no artigo 17 da LINDB, com a seguinte redação: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Mas como, de fato, aplicar a lei nacional? E para Savigny, existe um direito internacional da comunidade, de direitos dos diferentes povos, a qual a exceção serão as leis de natureza positiva, que são rigorosamente obrigatórias a nível nacional. Então, será o juiz responsável por aplicar a lei nacional sempre que algum dispositivo da lei nacional não permitir a harmonia entre o direito internacional e o direito nacional. E aí também, né, o professor Jacob Dollinger, né, ele traz sobre Savigny a seguinte questão: instituições de um Estado estrangeiro cuja existência não é reconhecida pelo nosso direito e, por consequência, não podem pretender a proteção dos tribunais. Então, alguns exemplos, já foram comentados na parte da manhã pelos professores. Os casos de repúdio da mulher muçulmana, e também a Mariana comentou, alguns casos também nesse sentido. Os casos de repúdio da mulher muçulmana perante os tribunais ocidentais, que é uma espécie de dissolução do instituto matrimonial na lei do Islã. Também a lei belga de direito internacional privado de 2004, o artigo 21, vai trazer a seguinte questão: a aplicação de um dispositivo de direito estrangeiro designado pela presente lei será rejeitada na medida em que produza um efeito manifestamente incompatível com a ordem pública. Esta incompatibilidade se examina tomando em consideração principalmente a intensidade da conexão da situação com a ordem jurídica belga e a gravidade do efeito que produziria a aplicação desse direito estrangeiro. Então, o professor Jacob Dollinger menciona o princípio da proximidade, que tem sido cada vez mais integrado à aplicação da ordem pública. Quanto mais próximo o caso concreto ou os indivíduos envolvidos de uma possível rejeição da lei estrangeira, dentro das regras de conexão, mais se deve aplicar o direito nacional. Então, por exemplo, a possibilidade de se privar uma criança francesa de paternidade porque o direito islâmico não permite investigação de paternidade. Não teria como. E aí, trazendo um pouco, né, da minha orientadora, a professora Cláudia Perrone, a questão da margem nacional de apreciação é um princípio-chave para o estabelecimento de sua proposta de um pluralismo ordenado, que respeite o pluralismo, mas que seja delimitado por um quadro geral composto por normas, ordenando o múltiplo sem reduzi-lo ao idêntico. Aí, esse mecanismo de se ordenar seria a margem nacional de apreciação. Então, o professor Fouchiron, que também esteve conosco hoje de manhã,
ele tem um texto, né, que eu utilizo também na bibliografia, no qual alegar-se a exceção da ordem pública para não aplicar a lei estrangeira seria apenas possível quando a aplicação da lei estrangeira corresponde a uma violação de um interesse fundamental da sociedade. O que muitas vezes, na prática, vai gerar um certo conflito entre a pretensão de universalidade dos direitos humanos e as regras de relatividade do direito internacional privado. Um dos mecanismos que refletem essa questão conflitual é o princípio da subsidiariedade. As cortes nacionais, elas aplicam as convenções de direitos humanos quando o direito interno ele não é suficiente, apenas para garantir os padrões mínimos de direitos humanos. E uma questão mais voltada para a migração, com que eu trabalho especificamente, o professor Paul Lagarde, ele diz o seguinte: o direito internacional não exige que o Estado anfitrião conceda aos estrangeiros tratamento igual ao dos nacionais. Discutiu-se a questão de saber se essa igualdade de tratamento constituía, em qualquer caso, um máximo para os estrangeiros ou se os estrangeiros não tinham justificação para, por vezes, reivindicar um tratamento superior ao dos nacionais quando este não corresponde a um padrão internacional mínimo. Então, esse estabelecimento, né, de um padrão internacional mínimo que possa, inclusive, ser superior àquele que é garantido aos nacionais, mas que o estrangeiro ele poderia, né, solicitar esse tratamento. Isso, então, é um bom ponto de partida. Os direitos humanos, eles são o padrão mínimo para se estabelecer essa regra de conexão, como os casos, né, de poligamia, de repúdio, ou no caso de mutilação genital feminina, por exemplo, que foge um pouquinho, né, dos exemplos tradicionais. Existe um padrão mínimo que tem que ser calibrado pela margem nacional de apreciação. Principalmente se a gente considerar, como o professor Gustavo Mônaco aborda no artigo, o princípio da tolerância como contorno da ordem pública, invocando também o professor Dollinger, a ordem pública é um conceito abstrato, é um princípio que é aplicado sempre que o juiz considere que um determinado Estado de Direito ele deve ser protegido e reforçado por esse princípio em detrimento da lei estrangeira. Mas que ainda assim, o princípio da ordem pública ele tem que ter vínculos com uma noção de justiça material, né, de alguma forma. E a questão da tolerância. Né? A tolerância, no Brasil, a gente adota a expressão tolerar de uma forma super pejorativa. Eu tolero, não significa que eu concordo, mas se a pessoa está lá, ela está existindo, eu estou aqui, ela fica lá, tudo certo. Então, institucionalmente, a nível de Estado, tolerar, dentro da ideia de tolerância religiosa de Paul Ricoeur, consistiria em não proibir, enquanto para nós, pequenos indivíduos, seria mais um aceitar, ou como coloca, um acreditar na minha verdade, mas acreditar mais ainda no respeito ao próximo, é um princípio moral ao qual eu devo respeito absoluto. Então, de uma forma mais instrumental, o Estado ele tem que impedir, né, que essa liberdade de expressão, a expressão de liberdade de cada um, interfira na liberdade do outro, e que Bob traduz em um cálculo mais utilitarista, mas na aplicação do direito também, né, não é que os privatistas eles queiram borrar essa distância entre a aplicação do direito nacional e do direito internacional, assim como também os apegados ao direito nacional querem a todo custo não aplicar o direito estrangeiro, fica nessa queda de braço. As duas coisas existem, né, direito internacional e direito nacional. E então, né, finalizando, tem uma fala da professora também, Helene Gaudet-Metalion, que eu acho interessantíssima, né, que ela fala do arco-íris da aplicação das normas. É um curso que ela proferiu na Academia da Haia. O arco-íris, né, da aplicação das normas, cuja divisão de cores é tão suave que é quase imperceptível, assim como devem ser os limites dos diferentes mecanismos de aplicação das normas. Em vez de esvaziar a norma aplicável para a proteção da ordem pública nacional dentro da discricionalidade do juiz, levando-se em consideração que tanto não existe pessoa neutra, porque todos nascemos em um contexto cultural, desde o próprio idioma lá do Derrida, também não existe Estado neutro, porque todo o arcabouço normativo ele vai se construir dentro da ideia de valoração de um povo, né, e tudo mais. Então, eu quero agradecer pela atenção, espero que eu tenha me feito compreender, agradeço a todos e, enfim, me coloco à disposição. Obrigada, Estela, pela exposição. Passo a palavra, então, agora ao José Luiz Souza de Moraes,
que vai falar sobre o momento da inaplicabilidade da lei estrangeira, a necessária diferenciação entre a ordem pública e as normas de aplicação imediata, necessárias, imperativas ou law de polícia. José, por favor, tens a palavra. Aline, muito obrigado. Cumprimento você aí, estendendo os meus cumprimentos aí ao professor Gustavo e toda a organização do evento. Meu amigo do peito, meu amigão Kim, parabéns pela sua fala, que foi interrompida, infelizmente. Eu também tive meus problemas técnicos. Não sei nem se você conseguiu voltar a tempo aí para encerrar, mas é sempre muito corajosa a sua posição de proferir a palavra do direito internacional privado aos quatro ventos e principalmente na academia, e com certeza melhorar o ensino dessa disciplina aqui no Brasil. Bem, gostaria de agradecer também a Mariana e a Estela pelas brilhantes apresentações, que tudo tem a ver com a minha apresentação aqui sobre a diferenciação quanto ao momento, né? Nós todos estamos falando da mesma coisa, e é muito bom estarmos juntos aqui falando sobre as mesmas coisas com visões tão deliciosamente iguais e diferentes ao mesmo tempo, mostrando a riqueza e a cultura do direito internacional privado. Né? E meu tema é justamente sobre o que a Mariana havia falado, né? Sobre a ordem pública nacional. Foi um objeto. Eu sou orientado do professor Gustavo Mônaco, tanto no mestrado quanto no doutorado. Né? Eu tive o prazer de ter ele como meu orientador. No meu mestrado, eu falei sobre, de uma forma enviesada, tratei sobre a ordem pública também. Né? Eu falei sobre as uniões entre pessoas do mesmo sexo no direito internacional privado. Então, obviamente, a ordem pública veio à baila como um fator principal a ser tratado nesse assunto, sem dúvida nenhuma. E esse assunto revelou para mim a importância da ordem pública, e dela tratei no meu doutorado, tentando trazer, né, alguns parâmetros de ordem constitucional e também legal interna aqui do Brasil à aplicação da nossa ordem pública, né? Como diz Eric Jaime, né, e outros autores também, que falam que a ordem pública é um dos mais desafiadores assuntos do direito internacional privado, sendo comparado, inclusive, com um cavalo indomado ou um infante terrível, como alguns autores se referem a esse delicioso assunto que é a ordem pública no direito internacional privado. Pois bem, nesse meu artigo, quer dizer, no meu doutorado, eu tratei de forma muito ampla a ordem pública e também me deparei, né, como boa vida de pesquisador, a gente se depara com mais dúvidas do que qualquer outra coisa. A cada assunto, a cada palavra que a gente escolhe utilizar, a gente se depara com if, then or else's dos mais amplos aspectos aí, e se a gente não virar os olhos sobre tudo que a gente acaba vendo, a gente se perde totalmente. Mas a gente se depara com questões que são de elevadíssima importância. E a questão da comparação da ordem pública com as lois de police, com as normas imperativas ou normas de aplicação imediata, foi também um problema que eu me deparei ao tratar tanto do doutorado quanto do mestrado, mas que trouxe aqui para a gente conversar nesse artigo que nós escrevemos para o segundo congresso. Né? Há autores que tratam isso de um mesmo balaio, tudo dentro de um mesmo grupo de inaplicabilidade do direito estrangeiro. E, de fato, essas duas coisas, a ordem pública e as lois de police, elas têm uma essência comum, que a própria Mariana disse. Né? A essência comum é a da proteção de valores muito caros ao foro. Né? Não é possível, né, nós termos a aplicação do direito internacional, como desejava Savigny, de forma absolutamente igualitária.
aliás, essa, no meu ponto de vista, é uma das maiores contribuições de Savigny para o direito internacional privado, é justamente a afirmação que é tão clara para a gente no direito internacional público, como a Estela disse, né, que ela veio de lá, é tão clara para a gente no direito internacional público a igualdade entre os Estados, como um pressuposto que foi trazido aí pela própria Paz de Westfália, mas precisamos de um gênio, né, de um gênio como Savigny, para afirmar isso de forma peremptória e mudar todo o aspecto de aplicação do direito internacional privado, utilizando-se desse princípio, dessa igualdade entre o direito estrangeiro e o direito nacional. Para Savigny, então, portanto, não há diferença entre o direito nacional e o estrangeiro, e por isso que ambos devem ser aplicados quando o indicado pelo direito internacional privado for o melhor para a solução do litígio, ou o mais próximo para a solução do litígio. Mas o próprio Savigny também, sem utilizar a nomenclatura ordem pública, ele aponta que haverá vezes em que nós vamos nos deparar com algo que vai ser incompatível com esses valores do foro, e essa igualdade entre ordenamentos jurídicos vai ter que ser deixada de lado. Pois bem, aproveitando o storytelling da Estela, né, trazendo o Édipo para cá, a diferença entre esses dois vai ser a seguinte: na ordem pública, nós vamos conhecer o estrangeiro antes de repudiá-lo, como o Édipo aí, que era repudiado a cada vez em que era descoberta a sua origem e sua origem fratricida, parricida, ele era repudiado. Quer dizer, primeiro nós temos que conhecer o estrangeiro para depois repudiá-lo. Isso ocorre na ordem pública. Mas a mesma coisa, não ocorre nas lois de police e nas leis imperativas. Eu já repudio o estrangeiro ab initio. Eu já repudio o estrangeiro sem nem sequer me perguntar qual é a origem dele, qual é a história dele. Pode ser ele até melhor do que o meu, mas eu repudio ele ab initio, já desde o começo da minha relação jurídica. Então, aqui é justamente esse artigo que eu tratei, foi exatamente sobre esses momentos distintos da aplicação de um e de outro instituto do direito internacional privado. Então, vamos lá enfrentar isso de forma mais clara, como eu disse. Né? Nas leis, na loi de police, nas normas imperativas ou nas normas de aplicação imediata, que aqui eu estou tratando todos esses da mesma forma, como faz a tão citada pela Estela a professora Helena Godet-Métaion, ela não faz a diferenciação entre esses institutos. Ela trata todos da mesma forma, como todos eles tendo a mesma natureza e a mesma forma de aplicação, e a mesma razão de aplicação. Né? E aqui eu estou fazendo o mesmo, estou tratando todos eles como se sinônimos fossem. Esses institutos, eles têm como objetivo a proteção de valores do foro absolutamente importantes. E ele rechaça não só a aplicação da lei estrangeira, do ato estrangeiro ou da sentença estrangeira, como ocorre na ordem pública, mas ele rechaça, inclusive, a possibilidade que o aplicador do direito internacional privado inquira qual seria a lei estrangeira. Ou melhor falando, ele proíbe o aplicador do direito internacional privado a que inicie o método conflitual. Então, falando em português muito claro, nas leis imperativas, nas normas imperativas, nas lois de police, o legislador, ou até há no nosso direito aí um indício de uma loi de police criada pela jurisprudência, apesar de não concordar com ela, ela tem essa natureza, que é o seguinte: há alguns valores que são protegidos pelo nosso direito constitucional, sem dúvida nenhuma, que eles são
levados pelo legislador, eles são previstos pelo legislador, como que reconhece ser esta relação jurídica uma relação internacional, ele reconhece isso de forma clara e diz imediatamente, apesar de eu saber que se trata de uma relação internacional, quer dizer, de uma relação plurilocalizada, eu exijo que você, aplicador do direito, aplique o nosso direito nacional para julgar, né, para aplicar a solução a esse problema em concreto. Nós vemos, assim, de forma muito clara no nosso direito, é raro, muito raro, difícil de ser encontrado, mas a gente consegue encontrar uma norma dessa natureza, por exemplo, no artigo 53 do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que, diante de uma relação em que o nosso legislador sabia ser uma norma, uma relação de direito internacional privado. Afinal de contas, a adoção internacional é uma relação jurídica de direito internacional privado por excelência. Então, o legislador prevê, ele vislumbra que ele está diante de uma relação jurídica plurilocalizada, em que existe um elemento de extraneidade. Afinal de contas, só há adoção internacional se os adotantes estiverem fora do Brasil, certo? Então, é patente para o legislador que ele está diante de uma relação de direito internacional privado. Mas ele proíbe que o aplicador do direito inquira qual a lei aplicável. Então, vejam só, no funcionamento comum do direito, né, em todo o resto do direito, o aplicador do direito, ao verificar que está diante de um fato, de uma situação de vida, né, plurilocalizada, ele é obrigado, por uma norma de ordem pública, agora uma ordem pública mais ampla do que a que a gente está falando agora, né? Ele é obrigado por uma norma agente, por uma norma de ordem pública, a começar a aplicação do método de solução de conflitos das leis no espaço. Quer dizer que qualquer aplicador do direito que está diante de uma relação plurilocalizada, ele é obrigado, no meu ponto de vista, ele é obrigado a iniciar o método conflitual, certo? Mas, se ele está diante de uma norma, de uma situação de vida plurilocalizada, e há no nosso ordenamento jurídico uma loi de police, essa loi de police vai agir antes do método conflitual, paralisando-o e impedindo-o, coisa que não ocorre na ordem pública. A ordem pública, por sua vez, ela é, como a própria Mariana apontou, ela é instável e ela só pode ser descoberta, ela só pode, a sua atuação ou não, somente vai ser descoberta pelo aplicador do direito internacional privado após percorrido todo o iter da aplicação do direito internacional privado. Esse iter passa pelo conhecimento da jurisdição nacional, pela verificação, né, pela qualificação daquela situação de vida em que o aplicador vai verificar se há um elemento de extraneidade ou não, pela aplicação das regras do direito internacional privado, pela descoberta do teor, do conteúdo e do alcance da lei estrangeira, como a Mariana bem apontou, isso de uma forma especial, vestindo o juiz daqui da causa, do foro, os sapatos, como diz o americano, né? Vestindo os sapatos do juiz estrangeiro e julgando como ele julgaria,
Somente neste momento, somente após percorrido todo o iter do direito internacional privado, é que o juiz ou o aplicador do direito internacional privado é que vai se deparar com o conteúdo da norma e daí ele vai verificar se essa norma é compatível ou não com os valores do foro. E daí sim, e somente daí, ele poderá rechaçar a aplicação da lei, do ato ou da sentença estrangeira que for incompatível com os nossos valores jurídicos sociais aqui do Brasil. Então, vejam, enquanto nas lois de police o legislador proíbe que o aplicador do direito aplique o método do direito internacional privado, na ordem pública, o aplicador do direito vai ter que percorrer todo esse caminho e somente ao final dizer: não, não posso aplicar a lei estrangeira porque ela fere valores jurídicos sociais muito elevados aqui do meu foro, certo? Então, essa separação desses dois institutos, ao meu ponto de ver, é muito importante, né? Porque impede que o juiz utilize a exceção da ordem pública por preguiça, falemos português claro, ele só pode usar da ordem pública, só pode lançar mão da ordem pública após percorrer todo o iter do direito do conflito, e isso não ocorre com as lois de police. Na loi de police, eu sei que eu estou diante de uma relação jurídica plurilocalizada, mas o legislador manda que eu aplique o direito nacional e ponto. Ele não me permite nem sequer que eu me inquira, né, que eu inquira se a aplicação do direito estrangeiro não seria melhor naquele determinado caso. Como eu citei para vocês, o artigo 53 do ECA, do meu ponto de vista, é um patente exemplo de loi de police, porque ele impede que o juiz sequer pergunte se a lei, por exemplo, do domicílio dos adotantes seria melhor ao adotado do que a lei brasileira. Ele proíbe que faça isso, por mais que nós tenhamos princípios importantíssimos da proteção do melhor interesse da criança. O juiz nacional jamais poderá se perguntar se ele poderia aplicar outra norma que não a norma brasileira naquele caso em concreto. Isso, para mim, é evidente exemplo de loi de police, não, obviamente, de exceção da ordem pública. Falei há pouco que também há no Brasil um caso, que é um caso pitoresco, que se chama, é conhecido pela maioria de nós, né, do case Panasonic, em que o STJ rechaça a aplicação do direito estrangeiro, né, de um caso muito famoso no direito do consumidor. Ele rechaça a aplicação do direito estrangeiro, dizendo que, aplicando, entre aspas, não são palavras minhas, SIC agora, né, o STJ, aplicando o CDC como uma norma de ordem pública internacional. Sobre isso, a professora Cláudia Lima Marques tem trabalhos bem interessantes a respeito disso, né? E apontando, inclusive, a falta de tecnicidade, com todo respeito ao STJ, né? A falta de tecnicidade na aplicação do direito internacional privado. Não sabemos o que é aquilo, né? Não sabemos o que é a aplicação do direito, ou não sabemos se está correta a aplicação do direito nacional da forma com que é aplicada nesse importante precedente do STJ, desse caso Panasonic. Mas, claramente, não se trata de uma exceção à ordem pública. Claramente, não é esse o instituto que deve ser aplicado, ou pelo menos que deve ser reconhecido nessa aplicação do STJ. Se algo de fato, é a aplicação do CDC, né? Que ele mesmo, no artigo 1º, ele diz que as normas do CDC
se tratam de normas de ordem pública, agora no sentido de norma cogente, né? E o STJ aplicou de forma jurisprudencial esse assunto como uma loi de police, como uma norma imperativa, não tenho dúvida nenhuma. Pelo menos é isso que ele quis fazer, não foi isso que ele fez, de fato, ele trata o assunto como exceção da ordem pública, mas pela forma que ele tratou o assunto, reconhecemos ali, e inclusive a professora Cláudia Lima Marques também o faz, como uma norma imperativa, como uma loi de police. Vimos, inclusive, hoje de manhã, né, alguns de nós aqui estávamos hoje de manhã, nós vimos a professora Nádia tratando de um outro assunto, né, a respeito da aplicação do direito estrangeiro de forma especializada, em razão do CPC de 2015, de forma especial, inclusive com a não aplicação do CDC. Então, parece que essa jurisprudência do caso Panasonic é algo um pouco superado, mas ela está aí ainda e com bastante força. Né? Então, em resumo, né, ficou algo muito coloquial aqui o nosso bate-papo, mas o interessante foi isso mesmo, esse intercâmbio de informações com todos vocês, mas, em resumo, as lois de police, elas agem ab início, de forma abstrata, impedindo todo o iter do direito internacional privado, enquanto a ordem pública só pode ser reconhecida após transpassado todo esse iter, todo esse caminho do direito conflitual, da aplicação de todo o método do direito internacional privado. Fico aberto a perguntas de vocês, se algo não ficou claro, e agradeço muito todos vocês por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, José Luiz, pela sua fala, complementando todo esse debate sobre a ordem pública que já havia sido precedido, né, pelos colegas, pela Estela e pela Mariana. E passamos agora, então, para a última exposição da tarde de hoje, com a Tatiana Brum Parmigiani Gomes. Tatiana vai nos falar sobre o caso da Condessa Buffemont Bibesco ao caso Ferrari, do caso, né, da Condessa ao caso Ferrari 208 Turbo, uma abordagem das proximidades e diferenças da fraude à lei e do conflito móvel para o direito internacional privado. Tatiana, tens a palavra e depois nós podemos abrir para dúvidas, comentários, que vocês podem escrever pelo chat, que serão nos redirecionados para os expositores. Por favor. Muito obrigada, então, professora Aline. É uma satisfação estar aqui nesse painel e participando do 2º Congresso Brasileiro de Direito Internacional Privado. Aproveito, então, para cumprimentar, né, também o professor Gustavo Mônaco e também a professora Maria Rosa Loula. Então, eu venho aqui representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também o IDP de Brasília, que é a instituição na qual eu leciono. É interessante que hoje nós estamos aqui, né, nesse painel online, mas felizmente, então, amanhã eu estarei presencialmente na faculdade, né, na USP, na Faculdade de Direito, participando nesse formato híbrido também. Então, com alegria, né, eu dou início à minha fala dizendo que o recorte para esse artigo, ou para esse breve ensaio aqui, justamente surgiu no decorrer das aulas, né? E muito quando se adentra nessas abordagens acerca dos limites, né, da aplicação do direito estrangeiro, muito se questiona sobre diversos institutos. E eis que surge para nós justamente a figura da fraude à lei e a própria figura do conflito móvel, né? Então, nós estamos inseridos aqui nesse panorama de um barrar, de uma limitação do prosseguimento de determinado direito aplicável à causa, por não estar aqui em conformidade com a própria figura de uma ordem pública, né? Como bem aqui os colegas expuseram nesta tarde. Então, de início, cabe a mim mencionar que houve uma escolha por esses dois casos paradigmáticos, né? Trazendo aqui casos que são clássicos,
sendo o caso da Condessa Beaufremont Bibesco um caso extraído da jurisprudência do final do século XIX, jurisprudência essa francesa, e o outro caso mencionado na obra do professor Eric Jaime, fazendo menção a esse caso Ferrari 208 Turbo, né, para a gente fazer essas aproximações aqui necessárias sobre esses institutos. Vejam que, como eu dizia, muito se discute, né, da prevalência, da relevância desses institutos para se manterem avivados na estrutura do direito internacional privado, né? E a problemática que está aqui intrínseca, ela justamente perpassa, acima de tudo, sobre evoluções legislativas, acerca de evoluções essas também doutrinárias, e, ao final, a gente justamente deságua, né, nesse fulcro, no que é viável ou não a esses olhos interpretativos da lei do foro. Como eu dizia, é muito bom pegar esse fechamento aqui do painel, porque eu pude acompanhar as contribuições dos meus colegas, que foram muito profícuas, foram maravilhosas. E justamente se falava, né, da ordem pública. E a ordem pública, de fato, ela surge para nós como esta grande dama do direito internacional privado. Porque, vejam, ela vai funcionar, né? Ela é extremamente relativa, mas quando acionada, quando vindo à baila, ela é extremamente potente, né? Então, o próprio professor Jacob Dollinger, no momento em que ele retrata esse princípio da proximidade no seu texto, ele se utiliza da figura de um tabuleiro de xadrez e faz menção justamente àquelas pedras brancas e aquelas pedras pretas. E quando há esse jogo de xadrez aqui do direito internacional privado, é claro que a ordem pública, assim como a fraude à lei, vão se lançar como esses poderes moderadores. Na própria expressão dele no texto, ele se utiliza dessa expressão, né? Capaz aqui de ser freios neutralizadores, um poder moderador que impede a solução do conflito de leis pela escolha de uma lei inadequada, né, inapropriada, incabível, e que, às vezes, iria conduzir aqui para uma consequência jurídica, para um resultado jurídico extremamente desproporcional ou esdrúxulo, né? E aí essa interação, claro, relacionada, né, essa aplicabilidade do direito estrangeiro por parte de um juiz territorial é que faz, então, para nós essa provocação de averiguar a sua adequada utilização. E onde, de fato, né, a fraude à lei e o conflito móvel vão ser, então, lançados para discussão. Claro que esses dois institutos, como nós sabemos, eles não são, então, identificados, nem mesmo na anterior lei de introdução, né, ao Código Civil, a nossa antiga LIC de 1916, e nem na atual lei de introdução, né, a nossa LINDB de 42. Não há um respaldo em concreto, visível, redigido acerca desses institutos dentro da LINDB hoje. Mas é claro que o que vai nos restar é um respaldo emanado, então, por convenções. E nós temos aqui o grande exemplo da Convenção Interamericana sobre as Normas Gerais do Direito Internacional Privado, que servem aqui de alicerce para que se tenha, então, pelo menos um substrato para essas discussões referendados dentro dessas convenções internacionais. Então, o artigo ele faz uma busca de alcances conceituais, né? A própria fraude à lei, até se utilizando aqui de expressões do francês, nós teremos a figura da fraude légis, né? Ela justamente se caracteriza por uma manobra, por uma utilização dessas regras de conflito para obtenção aqui de um resultado que seja, então, benéfico para uma dessas partes, né? Então, há aqui, de fato, um ato legal na sua forma, na sua aparência, mas que por detrás, claro que acompanha e esconde, né, essa intenção de uma burla
a essa lei aplicável à causa, né? Então, vejam, o próprio professor Florisbal Delomo e o professor Augusto Jäger Júnior, meu orientador, né, no doutorado pela URGS do Rio Grande do Sul, afirmam que, ao final do dia, a vítima dessa fraude à lei é a própria coletividade. Enquanto que, lançando a nossa análise para a figura do conflito móvel, ou também chamado aqui, né, de alteração de estatuto, e aí nós somos reportados a uma influência alemã aqui, e no entanto que aparece a expressão Statutenwechsel, né? Na figura do conflito móvel, há uma modificação dessas situações fáticas, né, que incidem esses elementos de conexão, e ao final, consequentemente, nós temos este novo direito indicado e aplicável à causa. Vejam, não há uma modificação, não há uma troca nos elementos de conexão, mas o que há aqui, de fato, é uma mudança na sua incidência. Então, nós temos que a grande problemática designativa aqui, né, que surge, é que o elemento de conexão previsto, ele vai acabar se vendo concretizado de diferentes formas ao longo do tempo. E, ao fim e ao cabo, está se submetendo, né, essa mesma relação jurídica a esses sistemas jurídicos diversos. Então, nessa figura aqui do conflito móvel, vejam que o ponto central, o cerne de diferenciação que nós encontramos a partir da contribuição fortemente da doutrina, né, é que há uma mobilidade desse conflitualismo, dessa situação, ela se perpetua no decorrer do tempo. Então, o fator tempo, ele está operando aqui. E por isso que a terminologia anglo-saxônica, justamente para descrever a figura do conflito móvel, se desvela no termo time factor, né? Porque, de fato, está se submetendo àquela mesma relação jurídica a sistemas jurídicos diversos, sucessivamente. Ao passo que a fraude à lei, e aí, novamente, eu retomo a questão-chave, é justamente que na fraude à lei há essa intenção, há esse ato volitivo em burlar, em prejudicar ou em promover um ato, uma situação jurídica que não se tornava, então, viável ou até mesmo possível sob a tônica da lei do foro, em que, de fato, então, as partes buscam as suas pretensões em outro local onde isso, de fato, possa ser viável em aparência, porque, no final do dia, o reverberar desses efeitos... Tá bom. Obrigada, Heloísa, vamos lá. Então, retomando o que eu estava falando, né, e agora já adentrando nessas questões do quanto esses casos práticos nos auxiliam, né? Eu falava do caso da Condessa Bourfemont-Bibesco, em que há uma discussão interessante sobre a fraude à lei, e é um caso fortemente retratado pela literatura especializada, né, na nossa área, em que se discute uma aquisição de uma nacionalidade para que seja, então, viável esse segundo casamento, essa segunda boda, uma vez que a condessa já era casada, né? E o interessante é que o marido número 1, vamos assim chamar, ele justamente, à época, é uma jurisprudência do final do século XIX, ele também questiona, então, a justiça francesa acerca dessa naturalização alemã realizada pela condessa, né? E, ao fim e ao cabo, a França se manifesta dizendo que ela não tem nada a ver com a questão, né? Mas, no final do dia, esta condessa, sim, ela é encarada, então, como uma bígama, uma vez que ela se lançou num segundo casamento, já sendo casada. E o exemplo de conflito móvel que eu trouxe para a discussão é um exemplo extraído do livro do professor Eric Jaime, né, Identité culturelle et intégration, que é publicado pela Academia da Haia, né, de Direito Internacional,
em que ele traz o exemplo do caso Ferrari Turbo 208. Talvez fazer uma reflexão hoje relacionada a carros de luxo seja algo um pouquinho distante, mas vejam que interessante, né? Nós estamos falando de uma situação que se desenvolveu final dos anos 80, início dos anos 90. Para ter acesso a esses carros de luxo, era algo muito mais difícil. Claro, hoje a gente tem as concessionárias e consegue fazer encomenda, não é algo tão difícil, existe a pronta entrega, né, inclusive. Mas, à época, esse carro discute um conflito que é móvel, porque nós estamos falando de um bem móvel que passa, né, para uma nova proprietária alemã. Então, nós temos a figura desse carro de luxo italiano, uma Ferrari, que vai para as mãos desta nova proprietária, e ao final do dia, essa proprietária descobre que existia uma figura de uma hipoteca automobilística, uma dívida incrustada neste bem. E aí se questiona, né, o que fazer com este conflito que é móvel, porque ele foi se desenvolvendo no decorrer do tempo e, nesse caso em apreço, não havia um conhecimento prévio, né, desta dívida que acompanhou este bem. E no final do dia, a justiça alemã ela acaba por dando a exigência dessa cobrança, dessa dívida, se utilizando de uma transposição, né? Ela se torna aqui aplicável um instituto alemão equivalente. Então, de novo, né, a questão aqui que eu quis discutir, trazer, né, para a gente refletir, é que por mais que existam essas proximidades, de fato, dentro do Instituto da Fraude à Lei, há essa intenção, é um elemento volitivo, né, essa vontade, essa intenção pela burla. Ao passo que o conflito móvel, ele está muito mais relacionado a um conflito de entrada ou a um conflito de saída. E a gente também pode trazer de exemplo, né? Às vezes uma alteração de nacionalidade, a pessoa coloca em risco a sua nacionalidade originária e passa, então, a ter somente aquela pela qual ela se naturalizou. E, no final do dia, a intercorrência com base da nacionalidade, né, como um elemento de conexão, vai se fazer inferir de acordo com essa nova nacionalidade. Então, são esses exemplos que eu queria, ao fim, né, trazer aqui para a gente discutir e conversar, e dizer que sim, por mais que não exista uma palavra pacificada dentro da doutrina que diga, né, se segue super vivo esses institutos ou não, mas se conclui, né, nessa posição de que ambos os institutos eles vão seguir provocando essas diversas indagações que são interessantes para o direito internacional privado, né? Então, se enxerga, assim, no final do dia, essa existência, essa permanência, até mesmo nessa contemporaneidade, né? E, para fechar, né, a gente sabe que até mesmo o professor Haroldo Valadão, ele tentou aqui definir essas diretrizes gerais para a matéria e trazendo, sim, uma previsão mais nítida acerca desses institutos no anteprojeto da Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, né? Que infelizmente não foi adiante. Então, por fim, essa perfectibilização, né, da prática do direito internacional privado, ela vai seguir sempre sendo balizada, né, dentro, a contento, né, do que o próprio foro traz aqui nesses seus óculos interpretativos. Queria agradecer mais uma vez e eu fico à disposição. Professora Aline, obrigada. Obrigada, Tatiana. Agradeço a exposição de todos. Eu acredito que nesse painel sobre cultura, né, direito internacional privado e conflitos de lei, a gente conseguiu realmente poder tocar em temas bastante importantes, clássicos, né, do direito internacional privado, iniciando pela fala do Kim, numa
fazendo uma análise bastante interessante, né, sobre os currículos, né, as ementas de curso das principais faculdades aqui de Direito do Brasil, mostrando como a gente precisa realmente discutir e debater sobre isso. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina ela é uma disciplina optativa, atualmente, no atual currículo. O currículo foi reformado agora com as novas regras, né, do MEC, e entra em vigor agora o ano que vem, e nesse novo currículo aí, então, a disciplina vai se tornar obrigatória na 9ª fase, que nem tu, né, que não falasse que tem, né, o pessoal que vai mais do fundão lá, né, que vai lá para o final do curso. Eu acredito que a grande maioria acaba indo para depois, justamente por alguns pré-requisitos, né, de entendimento de outras áreas que realmente o direito internacional privado necessita, mas realmente é uma grande luta. Eu vejo aqui pela própria reforma do nosso currículo que não foi uma coisa tão fácil conseguir inserir a disciplina como uma obrigatória, mesmo com 2 créditos, né, 1h30, enfim, né, 2 aulas por semana, porque a nossa cultura, né, e aqui a gente está falando também, e entra aí nessa, é uma outra perspectiva da ordem pública, enfim, que a gente vem falando, essa questão cultural, né, porque a cultura aqui, nossa, que eu vejo muito do Brasil, dos juristas, enfim, dos alunos, enfim, da faculdade de Direito, às vezes é muito distante do direito internacional privado, uma questão cultural, realmente. Os alunos não conseguem visualizar a importância dele, e como eles vão se defrontar depois, independente do papel que eles forem atuar na sua profissão, enfim, como juízes, como advogados, Ministério Público, enfim. E daí nós vemos tantas distorções, né, na nossa jurisprudência, na tentativa de aplicação do direito nacional privado, meio torto, né, assim, e realmente tem aberrações, assim, incríveis, que merecem, às vezes, né, trabalhos em cima, porque muitas vezes os magistrados tentam aplicar o direito nacional privado, tentam aplicar convenções internacionais na área, utilizando muitas vezes a interpretação do direito interno, conceitos, os princípios do direito interno, para institutos que não tem nada a ver com a proposta, né, por exemplo, a harmonização, né, das áreas. Então, assim, é uma questão, acredito, cultural e que a gente precisa realmente debater. E tem que partir da universidade, porque, no final das contas, né, a universidade, todo mundo vai ter que passar por ali para depois seguir as suas carreiras. Então, é mais do que necessário o estudo e ao máximo possível, realmente, a harmonização, né, de currículos, de ementas, nesse sentido. Do tema da ordem pública, acredito que a Mariana, a Estela e o José conseguiram, enfim, abordar diversas perspectivas, e eu gostaria de trazer uma outra visão sobre a questão da ordem pública, que eu afronto também na minha disciplina de pós-graduação aqui na UFSC, que é de Direito Internacional Privado Europeu, porque a visão, os problemas ligados à ordem pública dentro da União Europeia são bastante visíveis, e volta e meia o Tribunal de Justiça da União Europeia se afronta com determinadas questões do tipo. E uma coisa interessante de se falar é que nos regulamentos europeus, em matérias de sucessão, de divórcio, de família mesmo, que lida muito com essa questão cultural, né, que a ordem pública ela pode, enfim, afrontar com maior facilidade do que, por exemplo, contratos, né, que essa questão cultural, ela realmente se torna um empecilho, né, como a Mariana falou, né, a ordem pública, ela limita, né, essa questão da tolerância cultural, quando há intolerância, a cultura estrangeira se revela intolerável, quando a intolerância à cultura estrangeira se revela intolerável, se invoca a ordem pública, né, ou as normas de aplicação imediata, enfim. Então, no âmbito do direito de família, sucessão, isso se torna muito evidente. Então, o que acontece? Olha só a saída que o direito da União Europeia tomou para esses casos. Porque a gente sabe que a migração na Europa é muito forte, né? Existem muitos
muitas pessoas que provêm, por exemplo, de países muçulmanos, onde há esse choque cultural muito evidente, né? Institutos que, por exemplo, né, na sociedade ocidental não se reconhece, né, como, né, o repúdio, a poligamia, enfim, e outras formas também que nós aqui não reconhecemos. Então, como que eles fizeram para evitar se chegar à aplicação da ordem pública? Eles simplesmente inverteram, enfim, priorizaram novos critérios de conexão, como, por exemplo, da residência habitual. Então, eles aplicam como regra geral, né, como na escala conflitual, como prioritário, por exemplo, para esses casos de conflito de leis, conflitos também de jurisdição, de foro, o critério da residência habitual, porque daí o que acontece, né? Por exemplo, os muçulmanos que estão morando na França e que tem algum conflito nessa seara que poderia vir a ordem pública a barrar, né, essa aplicação, a limitar a aplicação da lei estrangeira, nem chega à ordem pública, porque termina antes, porque aplica-se o critério da residência habitual. Então, a gente vê isso com muita relevância nos últimos anos dentro da União Europeia. Então, eles evitam esse recurso à ordem pública, né, para a defesa de valores que eles consideram irrenunciáveis, né, no direito interno e também no direito supranacional, porque a gente não pode esquecer que dentro da União Europeia, a gente falou-se aqui na ordem pública interna, a ordem pública internacional, mas na União Europeia a gente tem ainda uma terceira ordem pública, que é a ordem pública da União Europeia, supranacional. Então, assim, realmente fica um caldeirão de valores, de culturas, de leis que devem ser aplicadas. Nessa seara teve o tribunal, em 2018, se eu não me engano, julgou o caso Coman, que foi assim, paradigmático nesse sentido, que era um casal, que eu acredito que o José comentou que na sua tese até trabalhou com questões ligadas a casamentos, uniões de pessoas do mesmo sexo, e na União Europeia a gente teve esse caso, porque foi um romeno, que trabalhava no Parlamento Europeu, em Bruxelas, inclusive, e casou com um americano na Bélgica. E daí eles resolveram retornar uns anos depois para a Romênia e se estabelecer lá. Porém, a Romênia não reconheceu o pedido de residência do cônjuge do americano, porque para a Romênia, para o direito romeno, não há possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, não reconhecia aquele casamento que tinha sido celebrado na Bélgica. Contudo, houve um conflito ali, porque o cidadão romeno é cidadão europeu, e como cidadão europeu, ele tem direito de livre residência em qualquer um dos 27 Estados-membros, e um dos direitos, que tem uma diretiva específica sobre isso, que é o direito de reagrupamento familiar, que ele prevê que qualquer familiar, cônjuge, enfim, filhos, aí tem né, os sujeitos ali que são beneficiários, eles podem viver aonde o cidadão europeu viver. O Tribunal de Justiça da União Europeia, então, foi submetida a causa a ele, e daí ele ficou realmente numa saia justa, porque, assim, pensem, ao mesmo tempo que se tem uma ordem pública europeia, né, que se tem direitos que são concedidos aos cidadãos europeus. Ao mesmo tempo, a União Europeia ela não pode impor que todos os 27 Estados-membros reconheçam da noite para o dia, enfim, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Inclusive, é um dos fatores, né, de não reconhecimento de sentenças de decisões estrangeiros, casamento, pedido de homologação, enfim, de casamentos em países que não reconhecem, simplesmente diz, aqui invoca a ordem pública, não reconhece esse instituto e pronto, barra ali. Então, como lidar com essa diferença? É uma coisa, assim, realmente não é fácil, é muito complexa. E daí, a saída do que o Tribunal de Justiça tomou foi justamente no sentido de que, olha, eu não posso, Romênia, assim como Itália, assim como Hungria, assim como vários países ali do leste, a Itália também, a Itália não reconhece casamento nem união estável de pessoas do mesmo sexo. Eu não posso obrigar vocês a reconhecer esse instituto, eu não posso me intrometer no direito doméstico. Porém, vocês têm que observar, sim, o direito da União Europeia que vocês, enfim, aceitaram. Então, o reconhecimento desse casamento na Romênia vai ser para fins de autorização da residência do cônjuge estrangeiro, não para outros fins.
É uma saída, assim, bastante, enfim, delicada, interessante, mas que a União Europeia fez dessa forma. Mais recentemente, teve um caso, o caso Pancharevo, do ano passado, inclusive, que foi um caso bem, que também gerou uma repercussão bem grande, porque ele decidiu que uma criança e as suas mães, eram duas mães casadas, deveriam ser reconhecidas como família e que a criança deveria receber o passaporte búlgaro, que garantia, então, a livre circulação de todos os membros daquela família para qualquer Estado membro. Porque, resumidamente, né, as duas mães, uma era búlgara, a outra era de Gibraltar, a criança nasceu na Espanha, só que pela lei da Espanha ela não poderia adquirir a nacionalidade, pela lei da Bulgária também não, e pela lei de Gibraltar também não. Ou seja, ela estava numa situação de apatridia, extremamente vulnerável. Ela estava assim, não conseguia sair da Espanha, ela não tinha documentação para fazer a livre circulação. E daí, realmente, a Bulgária não reconheceu, ela se recusou a fazer a certidão de nascimento, porque ela disse que não poderia colocar na certidão duas mães, enfim, como genitores. E daí a União Europeia, o Tribunal de Justiça, decidiu que seria contrário aos direitos fundamentais da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia que a criança fosse privada da relação com as suas mães do exercício de livre circulação. Ainda mais nessa situação de vulnerabilidade, né? E daí ela obrigou as autoridades búlgaras a emitir o bilhete de identidade e passaporte para a criança. E o mais interessante que eu gostaria de destacar foi que, diante dessa decisão do tribunal, a Ursula von der Leyen, que é a presidente, né, da Comissão Europeia, ela, num discurso, ela falou que se uma pessoa é pai em um país, ela deve ser pai em todos os países. E mais do que isso que eu gostaria de destacar, ela falou o seguinte, que esse acórdão, ele trouxe um esclarecimento que era muito aguardado sobre a parentalidade. Que se a parentalidade for reconhecida no Estado-membro, ela não pode ser rejeitada no outro, sob o pretexto de proteger a identidade nacional. O que seria a identidade nacional? Seria a ordem pública. Ela não falou juridicamente, tecnicamente, a ordem pública, mas basicamente estava dizendo, olha, vocês não podem invocar a ordem pública se vocês não reconhecem o casamento, ambos como pais daquela criança dentro do seu ordenamento, vocês não podem invocar isso para fins, enfim, de efeitos, né, de proteção a essa criança, com várias legislações, enfim, que a União Europeia tem, como, por exemplo, a Carta de Direitos Fundamentais também, que tem status de tratado, enfim, para os Estados-membros. Então, dentro da União Europeia, a gente tem um debate muito grande, né, nesse tema, que eu acredito que vale, quem gosta do assunto, sempre tem alguma coisa acontecendo, vale a pena realmente ser explorado também. E com relação à fraude à lei, só, Tatiana, gostaria de complementar, até é interessante porque no grupo de estudos que nós temos aqui na UFSC, nós estávamos debatendo sobre um caso de fraude dos casamentos por conveniência, e que a gente sempre escuta falar, fraude de casamento, brasileiro que vai para fora e finge, né, se casar com um estrangeiro para conseguir o visto, para conseguir a residência e tal. A gente sempre tem essa análise, né, de que a gente daqui que vai para fora para conseguir, enfim, né, algo, enfim, legalmente, né, porque é uma fraude, né, o casamento não é real. Só que, na verdade, teve um comunicado da Embaixada do Brasil, final do ano passado, uma cartilha que saiu, dizendo que eles tinham recebido vários relatos de embaixadas do Brasil, enfim, pelo mundo, do Itamaraty, desculpa, foi do Itamaraty, né, um comunicado do Itamaraty, que eles tinham recebido relatos de várias embaixadas do Brasil pelo mundo, sobretudo das regiões do Oriente Médio e do Norte da África, sobre o aumento do número de solicitações de vistos permanentes por motivo de casamento e reunião familiar entre nacionais brasileiras e cidadãos africanos e árabes. Então, deles querendo vir para cá, deles querendo o visto e, enfim, né, conseguir a nacionalidade brasileira, e não o contrário. E daí, inclusive,
nesse comunicado, o Itamaraty, ele fala, né, que o casamento constituído unicamente para emissão de vistos é considerado fraude punível com detenção pela lei brasileira, e ele diz para as embaixadas, os consulados, enfim, recrudescerem, né, a verificação dos documentos para verificar se não é fraude e tal. Então, assunto super atual. Às vezes a gente pensa, né, porque, né, parece que são coisas muito distantes, coisas assim, né, que nem o caso da Condessa do final do século XIX, umas coisas muito descontextualizadas, mas não, é uma realidade, a gente está vivendo essa realidade. O direito internacional é dinâmico, ele é um movimento, né, ele está em constante transformação, em constante movimento, e eu acho que aqui, pelas exposições que a gente teve hoje, a gente conseguiu retratar um pouquinho, cada um na sua perspectiva, na sua visão, e realmente colaborar para as reflexões sobre essa temática. Heloísa, eu não sei se a gente teve acredito que a gente não teve nenhuma pergunta, né, do público. Se tiver alguma, ou se vocês quiserem também fazer algum comentário, tem um espaço, por favor. Não? Então tá, pessoal. Diante disso, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam até agora, das suas casas, enfim, do seu trabalho. Agradeço mais uma vez ao Kim, à Mariana, a Estela, ao José e a Tatiana pelas suas falas. Acredito que os artigos vão ser publicados, né, depois nos anais, no livro do Congresso. E agradeço mais uma vez também ao professor Gustavo Mônaco pelo convite e pela excelente organização dos painéis e do Congresso, enfim, que está sendo realizado nessa semana. Muito bem, obrigado a todos.